Oi, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre validação de persona. Por que isso é importante? Antes da gente entrar nesse conteúdo específico, eu queria garantir que todo mundo esteja na mesma página. Então, para você entender esse conteúdo de validação de persona, você precisa entender o conceito de persona e a diferença de público-alvo e persona. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo esse conteúdo que a gente escreveu, diferenciando esses dois termos, para a gente poder seguir e todo mundo entender melhor o conteúdo desse vídeo. Então, eu quero contar para você o que aconteceu aqui na CRIP, quando a gente ia criar a persona, para te dar algumas dicas e falar sobre essa validação que é tão importante. Então, esse caminho ajudou muito a gente e é sobre isso que eu quero falar com vocês. A gente enviava um formulário cheio de perguntas para os clientes sobre o público e a persona deles e falava, responde que com essas respostas a gente vai construir a sua persona. E aí o cliente respondia de forma um pouco genérica, sempre, a gente identificou que isso era uma coisa incomum, a gente pegava essas respostas e a gente sentia falta de alguma coisa, a gente ficava meio que no achismo. O cliente preenchia com o que ele achava, a gente juntava com o que a gente achava e criava uma coisa que no final das contas não era certeira. E aí a gente resolveu mudar. A gente criou uma forma mais objetiva e clara de criar uma persona. Então o primeiro conceito que ficou na nossa cabeça, que a gente engoliu, a gente precisa vestir o sapato do cliente do cliente. Então eu, enquanto agência, preciso encantar e preciso atrair o cliente do meu cliente, para eu levar sucesso para o meu cliente. Então a gente colocou esse mindset para todo mundo, viramos essa chave e aí a gente criou um processo novo. Primeiro, hoje, o cliente responde esse mesmo formulário com perguntas mais específicas e a gente pede para esse formulário ser respondido com base nas informações dos 3 melhores clientes dele. Então, tudo que está ali ele vai responder pensando nesses 3 clientes. Depois, a gente faz uma call falando sobre essas respostas, a gente conversa sobre elas e a gente explora um pouco mais. Normalmente, os clientes tendem a ser um pouco generalistas, eu diria. Então, por exemplo, ele responde que o maior desafio da persona do cliente dele é querer vender mais. E, na verdade, ele nem sabe que o cliente dele quer vender mais porque ele quer ganhar mais dinheiro para viajar com a família dele no final do ano. Então, a gente consegue, nessa call, explorar algumas coisas, a gente aperta ao máximo para pegar o máximo de resposta mais assertiva e mais profunda. Depois, com essas respostas, a gente pede para o cliente o contato desses 3 melhores clientes e pergunta se tudo bem a gente falar com eles. O cliente normalmente tem esse tipo de abertura e aí a gente entrevista 3 clientes do nosso cliente. Então a gente faz várias perguntas, a gente valida as coisas que o cliente falou pra gente, a gente valida os nossos achismos e a gente entende muito sobre esses 3 perfis. Normalmente são 3, mas pode ser 4 ou pode ser 2, mas pelo menos um tem que ter. Então a gente consegue entender mais esse cara. E por último, a gente cria a persona juntando tudo isso. E aí a gente valida com o cliente, dentro da nossa entrevista, dentro do que a gente conversou com o cliente do cliente, a gente tem essa validação formal. E o resultado disso foi infinitamente melhor. Então foi uma coisa simples que a gente fez. Isso acontece logo no começo de um novo projeto. E agora, a partir desse tempo, dessa mudança, tudo acontece assim. E a gente sentiu muita diferença no engajamento dos conteúdos, no engajamento do público e das pessoas que a gente queria falar. Então, eu espero que essa dica te ajude e qualquer dúvida, procura a gente que a gente conversa sobre isso. Um beijo e até a próxima!